Assim, vamos à capital federal, Brasília. Quem é que está conosco hoje, representando a nossa equipe de lá, o Vitor Lupato? João Pedro Melo. Grande João Pedro Melo, certamente para falarmos dessa história aí maluca que a Polícia Federal disse ter descoberto, com desdobramentos importantes, inclusive prisões de gente de alta patente das Forças Armadas. Tem até general preso nesse momento, além de um policial federal também. São 5 no total. Pessoas que teriam arquitetado um plano para matar, segundo a Polícia Federal, o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Ou seja, algo gravíssimo colocado pela Polícia Federal como teor da investigação. João Pedro Melo, querido, uma boa tarde a você. Oi. Daqui a pouco, nosso João Pedro Melo. Agora sim, sinal aberto. Desculpe, ô João, vamos começar de novo. Investigação aí seríssima, hein? É verdade, Joel. Investigação muito séria a respeito dessa situação aí de tentativa de golpe, o planejamento de uma tentativa de golpe. A gente estava acompanhando, né, hoje mais cedo essa operação que prendeu 4 militares no Rio de Janeiro e um policial federal aqui na capital do país. O policial é Vladimir Soares. Ele prestou depoimento por 1h30 à Polícia Federal e depois foi mantido na carceragem da corporação aqui na capital federal. Os outros detidos são o general de brigada Mário Fernandes, ele que está na reserva, foi assessor do ex-ministro Eduardo Pazuello, além do tenente-coronel Hélio Lima, o major Rodrigo Azevedo e o major Rafael Martins. Entre essas ações, né, depois que o ministro Alexandre de Moraes tornou público esse processo, a gente verificou o seguinte, que havia um plano de execução do presidente da República, do vice e de ministros do Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes era o principal nome citado nesse plano. A ideia era impedir que o governo legitimamente eleito em 2022 tomasse posse. E aí, com isso, o plano, a execução, queria envenenar tanto o presidente, o vice, como também o ministro Alexandre de Moraes. Não é possível saber qual seria a posição de cada uma dessas pessoas que foi presa hoje, mas o que a gente sabe também, está lá na página 49 dos documentos que foi tornado público pelo ministro Alexandre de Moraes, é de que uma minuta do golpe foi impressa no Palácio do Planalto em 9 de novembro de 2022. Logo depois, esse texto foi levado ao Palácio da Alvorada, onde o ex-presidente Jair Bolsonaro estava recluso após perder a eleição. A gente não sabe também qual foi a posição de Bolsonaro, mas depois esse documento foi levado à casa de Braga Neto, que era na época candidato a vice. Lá ele foi discutido com outros envolvidos nessa situação. Além desses mandados de prisão, a gente teve 3 mandados de busca e apreensão e outros 15 de medidas cautelares diversas à prisão. Essas medidas incluem a proibição de manter contato com outros investigados, proibição de saída do país, além de obrigação de entrega de passaporte no prazo de 24 horas. O Exército Brasileiro diz que está constrangido diante dessa situação com os 4 militares. A Polícia Federal também diz que o clima é de constrangimento, mas em nenhum dos casos há algum tipo de operação para tentar barrar as investigações. Pelo contrário, a ideia é de que essas pessoas expliquem, obviamente, se forem culpadas, obviamente também serão punidas com o rigor da lei. Quem se pronunciou agora há pouquinho foi o deputado Eduardo Pazuello. Ele que seria ali uma das pessoas ligadas a Mário Fernandes, Mário Fernandes teria participado da ação enquanto era assessor dele no Palácio do Planalto e depois continuou como assessor dele no cargo de deputado. Então, Eduardo Pazuello disse que ficou surpreso com essa situação, mas que confia na idoneidade de Mário Fernandes. A gente vai seguir acompanhando e hoje, agora à tarde, tem mais uma situação aí que pode agravar o ponto dessas pessoas que foram detidas hoje, porque é o depoimento de Mauro Cid. Essa operação ela foi deflagrada exatamente diante do que foi encontrado no celular de Mauro Cid, coisas que tinham sido apagadas, deletadas. Então, dependendo do que ele disser, ele pode ser incriminado, assim como esses outros também. E detalhe, a Polícia Federal não descarta refazer, ou melhor, desfazer, essa é a palavra certa, a questão da delação premiada dele, ou seja, ele pode voltar para a cadeia diante do que falar hoje no depoimento. E a PF diz que tem o plano com riqueza de detalhes, né? Que eles chegaram a se posicionar em pontos estratégicos ali para consumar o fato mesmo, quando falamos do ministro Alexandre de Moraes, e que por algum motivo ali eles desistiram da operação, chegaram até
a conversar entre si, ó, vamos abortar um julgamento que se estendeu um pouco mais do que se estenderia. Ou seja, a Polícia Federal diz que tem isso e o quanto antes isso deve ser divulgado, esse teor, esses detalhes todos que são gravíssimos. Puxa vida, é algo surpreendente aí. Ô, João, esse material ele foi encontrado mesmo em aparelhos celulares e computadores que foram checados com aquele equipamento israelense que consegue levantar até mesmo informações que foram deletadas, apagadas? Exatamente, foi esse equipamento, Joel, que identificou nos equipamentos, dispositivos eletrônicos de Mauro Cid, tanto celular como computadores, né? E todas essas situações, né, tinham sido apagadas e foram recuperadas pela Polícia Federal com riqueza de detalhes, como você destacou, e, portanto, isso que vai ser o mote do questionamento a ser feito a Mauro Cid hoje, né? Então, ele vai ter que responder muitas perguntas a respeito disso. O que os advogados dele dizem? Que se ele não falou a respeito disso foi porque esqueceu, foi um eventual esquecimento, mas não que teve uma espécie de má-fé. E, inclusive, depois que soube, né, dessa questão das coisas terem sido excluídas, né, o advogado disse que não tinha importância, exatamente por isso foram excluídas e etc. Vai mais ou menos na mesma linha do depoimento que foi dado pelo Anderson Torres naquela época. Ah, havia uma minuta de golpe? Sim, mas não tinha valor. Ah, não tinha valor, por que o senhor guardou? Ah, porque era um documento. Por que o senhor não destruiu? Ah, porque eu preferi guardar. Aquela mesma situação foi o que disse o advogado de Mauro Cid hoje. Então, a gente está acompanhando com muita atenção o que pode sair desse depoimento, exatamente para ver quais serão os próximos passos da Polícia Federal. Com certeza. Ô, João, muito obrigado, viu? Um abração para você, meu amigo. Parabéns pelo trabalho. Até mais. Imagina, valeu. Tamo junto. Abração. Obrigado ao João Pedro Melo, e ele vai voltar com certeza aqui na programação da Rádio Bandeirantes, Joel, porque agora começa a circular, nossa equipe em Brasília conseguiu acesso a esse documento, que é basicamente o planejamento que estava sendo feito para o que foi batizado de Punhal Verde Amarelo. Esse plano para a execução de Alexandre de Moraes, Geraldo Alckmin e Lula. Esse documento já mostra as demandas, era um estudo que eles queriam fazer, então tem escrito aqui o que eles querem e o que eles precisam levantar. Então, itinerários, já aponta aqui os pontos de controle que foram usados. Eixo Monumental, Avenida do Exército, L4. Os horários, precisava isso ser investigado ainda. O efetivo de segurança pessoal, 4 policiais federais, 2 militares, a instrução que tinham esses profissionais que participavam da segurança dos agentes, condições gerais, colete balístico, armamento industrial, pistola. Olha esse ponto aqui, condições de execução, viável, com significativas restrições para uma execução imediata. Exclamação. Com exclamação. Esse termo aqui eu não sei o que REC, né? Permitirão uma avaliação mais precisa quanto ao tempo para o cumprimento da missão. Cara, é algo muito bem elaborado. Isso aqui a Polícia Federal disse que encontrou com os responsáveis pelo plano. Isso seria o documento de planejamento. Nossa Senhora. De todas essas reuniões. É isso que teve acesso ao Túlio Amâncio. Daqui a pouco a nossa reportagem em Brasília vai voltar para a gente conseguir esclarecer exatamente isso. Com certeza.